Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz, muita paz e que a alegria seja sintonizada em seu viver. Hoje, nosso tema aqui no canal Em Busca é o que foi o tenentismo? Conforme Boris Paus, o tenentismo foi um movimento político e militar constituído por oficiais de baixa patente do Exército Brasileiro entre 1920 e 1927. O movimento era formado por tenentes e capitães insatisfeitos com o rumo da política brasileira associada à Primeira República, a chamada República do Café com Leite. A grande crítica do tenentismo era o modelo desenvolvido pelas oligarquias nacionais, principalmente o processo que se formou em torno da política do café com leite. Segundo Caroni, o tenentismo surgiu da corrosão do regime político proporcionado pela Primeira República. A primeira onda dos tenentes ocorreu durante o processo eleitoral de 1922, quando Arthur Bernardes enfrentou Nilo Peçanha na chamada Reação Republicana, onde os tenentes tiveram como alvo o voto dos eleitores das cidades. Para Forjais, o tenentismo surgiu durante a campanha eleitoral de 1922, como dito, quando a relação dos tenentes com Arthur Bernardes foi azedada por um conjunto de fake news, ou seja, de mentiras, onde tanto Arthur Bernardes quanto as oligarquias, o poder de relação com o exército se corroeu. Nesse contexto, em outubro de 1921, foram divulgadas supostas cartas escritas por Arthur Bernardes, nas quais ele fazia críticas tanto a Hermes da Fonseca, um ex-presidente militar, e também ao clube militar. Essas cartas eram falsas, conforme se descobriu mais tarde. No entanto, o estrago já estava feito. A partir daí, surgiu o tenentismo enquanto movimento político, militar e para alguns social, porque o exército era muito chegado à questão da desigualdade social, coisa que hoje o exército é distante da questão da pobreza, da miséria, da fome. Nesse momento o exército tinha uma preocupação muito grande com o povo. As principais revoltas do tenentismo ocorreram entre 1922 e 1927. Entre elas podemos citar a revolta do Forte de Copacabana, em 1922, no Rio de Janeiro, a revolta paulista de 1924 em São Paulo e a Coluna Prestes, que atuou entre 1925 e 1927 e marchou por mais de 25 mil quilômetros no interior do Brasil, chegando à Bolívia. Para Caroni, o tenentismo é considerado um movimento salvacionista, pois os tenentes se colocavam como salvadores da República e da nação. Tinha a ideologia liberal como caminho para a economia e a política do país. Defendia uma república autoritária, criticava o federalismo, pois afirmava que esse sistema fortalecia as oligarquias, principalmente a paulista como a mineira. Durante o movimento do tenentismo, sua prática histórica pode ser caracterizada por um conjunto de ações políticas mista. Além do liberalismo, se alinhava a outros ideais, tais como o socialismo. Um grande exemplo disso foi Luiz Carlos Prestes, que anos depois de participar da Coluna Prestes, anunciou que havia se tornado socialista. No campo da economia, os tenentistas defendiam a modernização do Brasil, ou seja, a industrialização, justamente para combater a dependência excessiva da elite rural, ou seja, das oligarquias e dos coronéis. No entendimento de Coelho, o tenentismo não tinha uma ideologia fixa. No fundo, eles defendiam reformas estruturais, como o sistema eleitoral, a liberdade econômica,
a obrigatoriedade da educação ou do ensino, a desigualdade social, entre outras. Sua atuação enquanto movimento político, social e militar foi desorganizada, pois não possuía um projeto político, não existia um plano para o Brasil. Enfim, o tenentismo esteve no centro da crise que causou o fim da República Velha a partir da Revolução de 1930, o chamado Golpe de Vargas, e formou-se dentro do tenentismo uma longa tradição de militares, principalmente do Exército, que buscam participar da política e do poder no Brasil. É isso aí, vamos que vamos e até mais.